Fala galera vascaína, aqui é o Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Pós-jogo de Vasco 0, Cruzeiro 1, ou melhor dizendo, Cruzeiro 1, Vasco 0. E é o seguinte, tô gravando de dentro do carro, assisti o jogo aqui no Barreira CG, tá? Então acabei de sair, entrei no carro, já tô gravando. E é o seguinte, é lamentável, né? A gente sente que poderia trazer os 3 pontos, mas não foi possível, né? O Cássio erra contra todo mundo, falha direto, mas contra o Vasco ele fechou o gol. O Vasco criou algumas oportunidades ali, né? Teve algumas oportunidades, mas infelizmente o Cássio foi muito bem hoje. E tomamos um gol de uma falha ali, uma coisa boba ali, deixaram o ponta progredir. Aliás, o Caio Jorge ali, né? Deixaram progredir. E ele cruzou, atravessou a área inteira, ninguém para interceptar. Pô, o cara que tava lá na última fileira, lá do outro lado, ninguém acompanhando o cara. Pô, sabe, só de a gente não tomar gol, a gente já ganha ponto. Hoje, por exemplo, pelo menos um ponto a gente traria. Então é complicado. Olha só, os detalhes da partida. O primeiro tempo, tá vendo? Nada, não teve nada. Assim, o Vasco teve mais chances, poderia ter terminado o primeiro tempo com 2-0 aí, 2-3-0, teve chances, o Cássio fechou. Impressionante, o Vasco ressuscita defunto, impressionante. O cara erra contra todo mundo, aí contra o Vasco o cara resolve jogar, o cara resolve agarrar. Olha, e tem algumas coisas, eu nem posso falar muito porque tem muitas coisas que passou meio que despercebido, porque eu assisti, né, aqui com a torcida e a gente canta e zoa e tal, então tem coisas, né, aquelas entrelinhas ali da partida que a gente às vezes não capta, então pode passar uma coisa ou outra. Então, para não ser injusto, eu não vou entrar muito no mérito de cada questão, porém vou citar aí os detalhes da partida. 1-0 com gol do Christian e assistência do Caio Jorge, né, aos 64. Aí entrou o Paulinho no lugar do Jair, o Garré no lugar do Ryan e o Lodi Augusto no lugar do Nuno Moreira. Tá? Pelo Cruzeiro entrou o Marquinhos no lugar do Wanderson e o Eduardo no lugar do Matheus Pereira. Tá? E no Vasco entrou o Rodrigues, saiu o PH, entrou o Teixeira, saiu o Lucas Freitas. Pelo Cruzeiro, o Bolasie no lugar do Caio Jorge e o José no lugar do Fagner. Eles iniciaram a partida dessa forma aí. Foi o que eu tinha mencionado, então bateu certinho. Foi o time realmente que o Joga 10 News tinha mencionado. Então, Léo Garden na lateral, Vitor Luiz, aliás, o Joga 10 News tinha falado o Lucas Piton, o Gé que falou o Vitor Luiz. Então, o Gé acertou, mas só foi essa situação aí. E aí na zaga foi o Lucas Freitas, João Vitor, na volância o Hugo Moura e Jair, na mais da frente o Moreira, Ryan, na meiuca ali o Coutinho e o Verrete. Então foi isso aí mesmo, exatamente. Eles resolveram entrar dessa forma aqui, ó. O Fagner e o Kaique, né? O Jesus e o Vilauba. Tá batendo certinho o que eu tinha mencionado lá no pré-jogo. O Romero e o Silva. E aí eles vieram, né, no 4-2-3-1. O Christian, o Matheus Pereira, o Wanderson, o Caio Jorge. No primeiro tempo, tá vendo? O Vasco teve mais posse de bola, 54%. Tá, total de chutes aí, foram 10 chutes do Vasco, 7 do Cruzeiro. Tá, defesa de goleiro, 4 do Cássio, tá? 4 do Cruzeiro, 2 do Vasco. Escanteios, 4 escanteios do Vasco, 2 do Cruzeiro. No segundo tempo, o Vasco melhorou, manteve, né, a questão da posse de bola, 60-40%. E aí deu 5 chutes, aí ficou 5-5 ali. Defesa do goleiro 1-1. E 4 escanteios contra 2 do Cruzeiro. Com a derrota, né, o Vasco, por enquanto, está se mantendo em 11º com 7 pontos. O Bahia está vencendo o Palmeiras por 1-0.
Tá? O Cruzeiro aí, o Cruzeiro foi a 10 pontos, foi para quarto. Enfim, o que eu esperava que o Vasco chegasse hoje, tá? Para não começar aquela história porque com 7 pontos a gente está 2 pontos do rebaixamento ali, então eu queria que o ano fosse longe dessa história, longe disso. Enfim, o Bragantino está empatando com o Santos, mas aí perdendo ia ficar em terceiro ali, o Vasco ia ficar junto com o Bragantino. É isso. Valeu, rapaziada. Então, uma passada breve sobre o pós-jogo aí. Vitor Luiz, não gostei, tá? Depois vou analisar melhor. Mas é isso. Tamo junto, muita fé. Forte abraço. Saudações vascaínas. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.